Oi vocês, tudo bom? Meu nome é Nana e eu quero saber se vocês estão prontos para me ouvir falando sobre o ceifador. Quem me acompanha já tá sabendo que o ceifador é o meu novo queridinho e eu vou defender eternamente. Esse daqui é o primeiro volume de uma trilogia que já foi inteira publicada aqui no Brasil pela Editora Seguinte. Eu tô com a edição em inglês, mas fique tranquilo que se você quiser adquirir, tá disponível tanto em e-book como versão física. O link pra compra tanto do box que eu adquiri como da versão em português vai estar aqui embaixo na descrição. Bom, o Ceifador, como eu disse, é uma trilogia, esse daqui é o primeiro volume, e é uma distopia do Neil Shusterman. Nessa distopia aqui a gente vai ter um universo, no futuro, obviamente. Os humanos descobriram a cura pra tudo. A gente não sofre mais com doenças, não tem mais criminalidade, não existe absolutamente nada que nos faça mal, e a morte também foi extinta. Pelo menos a morte da forma como a gente já conhece hoje. Então as pessoas elas podem até se acidentar e coisas do gênero, mas a gente vai ter a oportunidade de ser revivido pelo Centro de Revivificação. Ou seja, o sonho americano, não é mesmo? Acontece que em um mundo onde as pessoas conseguem se reviver, não ficam doentes e conseguem inclusive se rejuvenescer, surge a necessidade de ser feito controle populacional, né? Então tem que parar de ter tanta gente, porque as pessoas continuam nascendo. E é nesse contexto que surgem os ceifadores. Eles são basicamente pessoas normais que são designadas para essa função de ceifar as vidas das pessoas. Não é como se fosse um assassino de aluguel ou coisas do gênero, é realmente como parte ali do sistema mesmo, um órgão público que faz ali essa função. E as pessoas reconhecem eles como figuras importantes e tudo mais. Na teoria, os ceifadores têm critérios para serem levados em consideração quando vão ceifar uma vida, e eles não podem sentir prazer ao fazer isso, né? Existem aqui algumas regras também, essa é uma profissão, né, bastante justa e levada em consideração várias coisas, éticas e morais. E aqui nesse primeiro volume a gente vai conhecer a Citra e o Rowan, que são dois adolescentes que são recrutados por um ceifador para serem aprendizes. O ceifador Faraday acaba fazendo isso de pegar os dois para serem seus aprendizes, mesmo que eles não queiram. Justamente ele diz, inclusive, que é uma característica importante você não querer ser um ceifador, você não querer ter vontade de matar pessoas. É uma boa coisa nessa profissão. Só que a prática comum não é que um ceifador pegue dois aprendizes. Ele deve escolher um só e seguir com a aprendizagem normal, o treinamento. Mas ele acaba pegando esses dois que vão competir ali pra ver quem será o ceifador. A partir daí a gente vai junto com esses personagens conhecer bastante sobre como funciona a ceifa, como funciona o ofício do ceifador e tudo mais. E a gente também vai descobrir que existem algumas coisas meio podres nesse universo que seria tão perfeito. Senão não seria uma distopia, né, amores? Esse foi um livro aqui que me pegou logo de cara, logo no começo eu já me senti muito atraída pela história. Ele é narrado em terceira pessoa e acompanha ali os nossos dois protagonistas. E digamos que tudo nesse livro me encantou muito. Desde a construção desse universo, que eu achei tudo muito bem feito, e percebi que o autor teve um cuidado pra pensar em tudo e colocar as informações nos momentos certos, deixar ali algumas migalhas pra gente ir colhendo e não simplesmente jogar tudo de uma vez na nossa cabeça pra gente pegar e processar logo de cara. Então ele vai tendo esse cuidado de distribuindo as informações conforme a gente realmente precisa delas. Então às vezes no começo você vai estar com um monte de dúvida e falar, ué, mas as pessoas não acontece isso, mas as pessoas não podem aquilo, e se a pessoa fizer isso? Ele vai explicar conforme surgir a necessidade. E eu amo isso, eu amo sentir que o autor teve todo um trabalho de planejar a experiência do leitor com o livro. Ai, é tudo na minha carreira. No começo eu tive alguma dificuldade com os personagens e vou confessar que no final das contas eu não curti tanto assim a Citra de modo geral. No princípio eu achei que os dois foram muito ousados, muito, nossa, eu sou um jovenzinho rebelde e vou peitar o ceifador. E eu fiquei meio sem paciência. Mas, ao mesmo tempo, conforme foi passando o tempo, eu fui me apegando a eles juntos, me apegando a cada um pouco individualmente. Apesar de ter ficado um pouco mais distante da Citra e também ter
sentido meio a raivinha do Rowan em alguns momentos. Isso não anulou em nenhum ponto a minha experiência de leitura. Eu acho até que acrescentou bastante coisa eu ter tido essas sensações com eles. Nesse livro aqui a gente tem algumas críticas bastante interessantes que dá pra ir pegando no decorrer. Em determinado ponto é feita uma crítica com relação à questão da internet, privacidade, esses vazamentos de dados pessoais e coisa assim. A questão de que hoje, né, hoje em dia as pessoas têm muito medo de terem a sua privacidade invadida nesse sentido. Além disso, a gente também tem aqui uma abordagem obviamente muito forte com relação à morte, porque a gente tá falando ali diretamente de pessoas que estão destinadas a ficar até o fim das suas existências matando pessoas. E apesar da tarefa do ceifador ser reconhecida e as pessoas respeitarem e saberem da importância do ceifador, as pessoas continuam temendo a morte. Mesmo que elas vivam no marasmo, no final das contas, sintam tédio e não aguentem mais a eternidade, a morte ainda é assustadora. Outra coisa que é abordada aqui também é a questão da religião, que acaba meio que perdendo o sentido e vira ali meio que uma alegoria. As pessoas acabam fazendo só por hobby. Obviamente, como toda distopia, a gente tem um apelo muito forte para a questão do governo, do sistema, porque o sistema ele é perfeito agora, mas as pessoas ainda não são. E como são pessoas que fazem um sistema, a gente já pode imaginar o que vem por aí. Então, junto com a questão dos ceifadores, o livro aborda muitas questões éticas, como eu falei. E foram coisas que eu gostei muito de acompanhar. Ele é um livro que ele tem algumas frases muito marcantes e que fazem com que a gente pense, com que a gente olhe para nossas vidas e situações de maneira distinta. Eu não posso dizer que o livro tem gatilhos de maneira explícita, mas eu recomendo ele para pessoas maiores de 14 anos, por causa daquela questão de... Tem aqui toda essa questão da morte e também tem alguns momentos que tem luta, tem essas coisas corporais, assim. E além do que, ele dá uma brincada ali com algumas coisas que podem ser gatilhos. Só que de maneira um pouco diferente. Por exemplo, aqui a gente tem personagens que se colocam em situações de quase morte propositalmente, que seria uma apologia ao suicídio, né? A gente tem ali personagem que fica ali como se fosse um esporte radical agora, né? Morrendo pra poder ser revivido, enfim, toda aquela questão da adrenalina e tudo mais. Mas não é o suicídio tradicional, não tem aquele sentimento depressivo e tudo mais, exceto por todas essas questões de, tipo, marasmo e tudo mais, mas não é... Eu não acredito na realidade de que seja um gatilho propriamente dito, mas fica aqui o aviso. Conclusão, esse daqui foi um livro que foi uma grata surpresa. Eu esperava gostar, mas eu acho que eu nunca pensei que eu fosse gostar tanto. Acho que eu via as pessoas falando sobre e pensava que era mais um livro superestimado. E não foi, ou se é, eu estou totalmente com essas pessoas, porque eu vou enaltecer o Ceifador, sim, é uma história incrível, e eu mal posso esperar para ir para os próximos livros e ver o que vai acontecer com essa dupla, e na verdade com os outros personagens também que me conquistaram demais. O final do livro me deixou extremamente emocionada, por conta de toda a relação que eu desenvolvi com eles, e foi uma experiência muito bacana que eu não vivia faz algum tempo. Se você tiver interesse em assistir o vlog da minha experiência de leitura, o link vai estar aqui embaixo na descrição. Bom, gente, então O Ceifador, obviamente, foi um livro que ganhou 5 estrelas. E eu só não dei favorito porque eu tô esperando pra ler os próximos livros e ver se de repente eu vou gostar mais de algum deles do que esse aqui. Ou se eu dou coração pra todos eles, enfim, né? Mas já é um favorito moral e com certeza vai brigar pelos melhores do ano. Bom, gente, então é isso. Se você gostou da dica de hoje, não esquece de curtir. Me conta aqui nos comentários se você já leu esse livro ou se você gosta de distopias. Vamos conversar aí sobre esse gênero, tá bom? E a gente se vê então no próximo vídeo. Um beijo, tchau, tchau!